Então, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar da dor como o quinto sinal vital, igual a gente já conversou em algumas aulas passadas. Então, novamente aí o conceito de sinais vitais, né, que são indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e o acompanhamento da evolução do quadro clínico do paciente. Então, nós já conversamos sobre vários sinais vitais, dentre eles a temperatura, a frequência de pulso, a frequência respiratória, a pressão arterial, e hoje nós vamos falar da dor como quinto sinal vital, igual nós já introduzimos esse assunto em outras aulas passadas. Então, um conceito de dor, né? Importante a gente conceituar a dor. Alguns autores traz que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável relacionada à lesão tecidual real ou potencial. É um fenômeno multidimensional que inclui aspectos biológicos, cognitivos e socioculturais. Então, a dor, ela possui, né, também uma função biológica, como, por exemplo, a dor aguda. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre dor aguda, sobre dor crônica. A dor aguda, ela tem uma função importante, né? Porque ela promove um certo alerta, porque a gente, quando está com dor, né, indica que algo não está bem. Então, de uma certa forma, ela atua como fator de proteção, certo? E com isso, leva a gente, né, à procura por profissionais de saúde, por assistência e, consequentemente, né, às vezes vem um diagnóstico. Então, a dor ela é extremamente importante, tá? Assim como a gente conversou na época da temperatura, a importância, né, quando a gente está com febre, né, os benefícios que tem, a dor também mostra para a gente, tem também a sua importância, tá ok? Então a gente tem aí alguns exemplos de dor. A gente tem a dor aguda, né, que ela está relacionada com as afecções traumáticas, infecciosas, inflamatórias, tá? Ela tem, né, ela é de início recente, duração limitada. É, o diagnóstico, né, é fácil de ser estabelecido, ela precisa de ter um controle adequado, né? Então ela pode estar associada a taquicardia, hipertensão, sudorese, né? Entre outros sinais. Então, um exemplo de dor aguda, né? Aquela dor que o paciente não é uma dor recente que o paciente não convive com ela há muito tempo. E por outro lado, nós temos a dor crônica, que é conceituada como aquela que persiste além do curso normal de uma doença, né, ou do tempo razoável para curar uma lesão. Tá? Ela tem uma duração de meses ou mais. O diagnóstico dela já é mais difícil, entendeu? Ela não tem uma função biológica de alerta, ela gera estresse físico, gera estresse emocional, gera estresse econômico, social e pode gerar também algumas incapacidades, né? É, alterar o sono, alterar o apetite, alterar a vida social, a vida sexual, alterar o humor, né? Então é uma dor constante, né? E bastante complicada. Então aqui nós temos algumas diferenças, tá? Entre dor aguda e dor crônica. A gente tem alguns aspectos aqui que chamam mais a atenção da gente, como por exemplo a dor crônica, o último item aí, não afeta os sinais vitais. Por quê? Porque de uma certa forma o paciente, o cliente já está acostumado a conviver, né, com aquela dor. Dura mais de 3 meses, é possível ter o controle dela, mas não a cura. Já a dor aguda, ela, né, ela tem algumas características como função de alerta, ela altera os sinais vitais, o repouso pode ajudar a melhorar. Então, algumas características, né, algumas diferenças aí entre dor aguda e dor crônica. E além disso, nós temos a dor oncológica, né? Como o próprio nome já diz, né, é pela doença em si, tá? Pela situação, né, oncológica, pela situação do câncer, e ela pode estar relacionada à metástase, né, a expansão do tumor, ou seja, aquele tumor cresceu,
comprimiu vasos sanguíneos, comprimiu plexos nervosos, então gera essa dor, o que é classificado como dor oncológica. Pode ser por intervenções terapêuticas também, né? Fez uma quimioterapia, uma radioterapia, fez cirurgias, né, relacionado ao tumor, e isso gerou um desconforto, gerou uma dor. Portanto, essa dor ela pode ser tanto aguda, né, a dor oncológica ela pode ser classificada tanto como dor aguda quanto como uma dor crônica, tá? Então, para isso, quem aí, né, os futuros enfermeiros oncológicos, os futuros enfermeiros especialistas em oncologia aí da sala, da turma, né, que for trabalhar nesse ramo, nessa área, né, vai lidar muito com um livro, né, que é conhecido como Tratado de Dor Oncológica. E nesse livro traz diversas alternativas, né, diversas explicações sobre o manejo da dor, né, sobre a terapia medicamentosa, a terapia não farmacológica, né, que também é extremamente importante. Então é um livro muito famoso aí, que quem quiser saber mais eu deixo como curiosidade, né, como algo complementar para vocês. A gente tem alguns sintomas associados à dor, né? Que sintomas são esses? Tensão muscular, fadigas, náuseas, ansiedade, depressão, tudo isso está relacionado, né, com o processo álgico, com o processo da dor. E qual que é o papel do enfermeiro, né, diante de uma situação de dor, diante de um paciente, né, que está vulnerável, que está sentindo dor, né? O papel do enfermeiro no controle da dor é o da vigilância. O que é isso? Vigilância da dor, vigiar a dor, né? Tá sempre vigilante a esse paciente que está, né, com dor. Então, se a dor não for avaliada, ela não poderá ser tratada adequadamente. Tá? Então, aí a gente viu a importância da nossa profissão, a importância do profissional enfermeiro, porque é quem está lá à beira-leito, né, o tempo todo, juntamente com a sua equipe, né, e se essa dor ela não for avaliada, se ela não vai poder ser tratada de uma forma correta e isso gerar prejuízo para o paciente. Então, medir essa dor, mensurar essa dor, avaliar essa dor, acompanhar essa dor é o primeiro passo para um tratamento ideal, tá ok? Então, é extremamente importante, né, gente? O enfermeiro está capacitado para poder aferir, para poder verificar, para poder medir, para poder acompanhar esse processo, né? Acompanhar a dor, acompanhar todo esse processo e estar ao lado do paciente diante dessa situação, tá ok? Então, e como que a gente pode fazer isso com qualidade? Como que o profissional da saúde, principalmente o enfermeiro, pode executar, né, essa assistência com qualidade? Primeiro, a gente precisa de pensar, né, lá onde a gente conversou lá nas primeiras aulas sobre anamnese, sobre exame físico, né? Então, a história da dor, localização da dor, início da dor, intensidade da dor, características da dor, fatores de piora e de melhora da dor, tipo da dor. Então, tudo isso nós conversamos, né? Fazer uma boa anamnese, fazer um bom histórico de saúde, e dentro do histórico de saúde, dentro dessa anamnese, incluir nessa história de dor e investigar essa dor utilizando aquele método que nós já conversamos, o PQRST, né, é extremamente importante porque vai ser a base para as futuras intervenções e alívio desse sintoma, né, extremamente ruim que é a dor. Então, a história da dor, um bom exame físico, que é o que a gente está vendo agora, é o que a gente vai ver em aula teórica, tá? Como examinar esse paciente, né, focado na dor, nessa queixa dele que é de dor. Tem alguns exames neurológicos que também a gente vai aprender posteriormente, e nós temos algumas escalas que nos auxiliam para a gente poder estar mensurando, avaliando essa dor. Tá? Algumas escalas a gente vai citar aqui hoje e vamos conversar melhor e praticar durante as aulas presenciais, tá ok? Então a dor, né, ela requer, né, um acompanhamento, né, ela é de um aspecto multidimensional. Por quê? Porque que engloba esse aspecto multidimensional, de várias dimensões? Você tem que sempre procurar, né, investigar a história da dor,
tá? As atividades de vida diária, como que essa dor afeta essas atividades de vida diária, os aspectos emocionais, como que essa dor afeta esses aspectos emocionais, como que essa dor afeta a funcionalidade física e social, afeta os aspectos cognitivos e culturais, tá? As características dessa dor, o exame físico, o exame de imagem, né? Qual achado que você, enfermeira, encontrou nesse exame físico que justifica essa dor? Tem um exame de imagem como complementar que o médico solicitou. Qual que é o resultado desse exame de imagem que justifica aquela dor que o paciente está sentindo? Então, avaliar a dor requer, né, um aspecto multidimensional, ou seja, várias dimensões, né, a gente tem que utilizar de todas essas dimensões para servir como parâmetro, tá ok? Mas por que avaliar a dor? Por que é importante avaliar a dor? Primeiro, porque o alívio da dor é um direito do paciente. O que é isso? Gente, é inadmissível o paciente estar dentro de um estabelecimento de saúde com vários profissionais de diferentes categorias e manter, né, sentindo dor. Então, ele pode até queixar a dor, mas algo precisa de ser feito. Esse alívio precisa de acontecer, porque é praticamente inadmissível um paciente ficar sentindo dor constantemente, né, e nada a ser feito. Então, é um direito dele, é um direito que ele tem de ser aliviado dessa dor, né? Porque a dor retarda a recuperação desse paciente. Então, quanto mais tempo ele ficar sentindo dor, isso vai prolongar o período dele de internação, tudo na instituição, o que vai ser muito ruim, né, para o próprio quadro de saúde dele, e com isso a gente não consegue atingir o nosso objetivo, né, que o principal, que é o conforto, o bem-estar, né, a recuperação, a cura desse paciente. E além disso, a dor serve como indicador de qualidade da assistência. O que é isso? Se eu estou numa instituição onde os meus pacientes, a dor não é levada em consideração, eles sentem dor constantemente, nada é feito, a dor não é avaliada, isso mostra que a qualidade da minha assistência oferecida ali é ruim. Por outro lado, se eu trabalho numa instituição, se o meu plantão é um plantão que leva em consideração a dor do paciente, aos aspectos relacionados à dor e busca, né, o alívio imediato dessa dor. Tudo isso mostra uma certa qualidade, né, que eu e o meu plantão oferece, né, que aquele serviço de saúde também oferece. Então, a dor é um excelente indicador de qualidade da assistência, tá bom? Por quê? Porque uma avaliação inadequada da dor é igual a um alívio inadequado. E isso é um problema muito grande e muito sério. Por quê? Porque se eu avalio a dor do paciente, se eu não avalio a dor do paciente, ou se eu avalio de forma inadequada, né? E com isso eu não vou promover um alívio adequado, tá? O alívio que eu, enquanto profissional, vou promover para aliviar aquela dor vai ser inadequado e isso vai gerar um problema muito sério, né? A literatura traz para gente que o paciente, 2 horas antes dele entrar numa PCR, numa parada cardiorrespiratória, ele pode apresentar para gente alguns sinais. Dentre esses sinais é a dor. Então, se nada for feito, às vezes o plantão está tranquilo, o paciente está queixando dor e você ignora. Se nada for feito, pode ser que essa dor vai desencadear, né, outros processos e daqui a pouco, né, o plantão vai ficar um plantão extremamente tumultuado e a gente vai gerar vários problemas, né, para o paciente, para o nosso plantão e o que vai ser muito ruim. Então, uma avaliação inadequada, ineficaz da dor vai gerar um alívio inadequado dessa dor e isso vai ser um problema muito sério, tá bom? Então, o enfermeiro, né, possui um papel extremamente importante no cuidado desse ser humano que está ali, né? Diante da dor. O enfermeiro possui um papel extremamente importante diante da dor. Por quê? Porque o enfermeiro, né, precisa frequentemente avaliar a presença ou não da dor, administrar os analgésicos conforme prescrito, tá? Conforme está na prescrição médica,
Comunicar, né, com o médico, com os outros profissionais da equipe, sobre o controle insuficiente da dor, por exemplo. O médico deixou prescrito um protocolo medicamentoso caso o paciente venha sentir dor. Se aquele protocolo não está sendo eficaz, quem que está lá à beira do leito, né, cuidando desse paciente 24 horas é a equipe de enfermagem. Então, muitas das vezes o enfermeiro vai colaborar com a prescrição médica para que essa prescrição possa ser, né, uma prescrição eficaz e suficiente para o controle analgésico daquele paciente. Então, consequentemente, ele também vai colaborar na reorganização do esquema analgésico, tá? Vai propor estratégias não farmacológicas, que isso é um tema para outra aula, tá? Porque nem só a medicação vai ser que irá resolver a dor. Então, existem outras estratégias não farmacológicas que o enfermeiro pode, né, sugerir, pode inserir na sua rotina de trabalho. Então, ele vai propor frente à equipe, né, vai educar os doentes e familiares sobre a doença, educar por meio de educação permanente a própria equipe, a equipe de técnicos de enfermagem, para entender melhor essa dor, para estar atento, né, a essa dor. Vai avaliar, né, e atuar para ajustar a atitude e as expectativas sobre a condição dolorosa e seu tratamento, né, e vai preparar. Vamos pensar agora lá no enfermeiro da saúde da família. Ele vai preparar, né, esse paciente e às vezes até mesmo o cuidador. Quem que é esse cuidador? Alguém que a família paga para cuidar desse paciente lá no ambiente domiciliar, ou até mesmo os próprios familiares, marido, esposa, filhos, que vão ser os cuidadores. Então, o enfermeiro ele precisa, né, de preparar também o paciente, mas também os familiares e cuidadores desse paciente, porque se a gente for pensar no contexto de saúde da família, quem vai estar lá com o paciente o tempo todo vão ser o cuidador, vão ser os familiares. Então, saber orientar, saber preparar, saber explicar para eles, né, os possíveis sinais, sintomas, o que fazer, né, é extremamente importante. E se colocar à disposição também. Olha, eu estou aqui, né, qualquer coisa eu estou à disposição para poder sanar as suas dúvidas, conte comigo. Então, esse apoio, né, a esse paciente ou a esse cuidador, a esse familiar, é extremamente importante, né, não só no hospital, mas também lá na estratégia de saúde da família, tá ok? Então, pessoal, o enfermeiro ele precisa, né, saber sobre a sistematização da avaliação e registro da queixa álgica. O que é isso? Ele precisa de saber sistematizar, tá, e registrar essa queixa álgica. Como? Como que o enfermeiro pode fazer isso? Primeiro, pensando na periodicidade da avaliação. Um exemplo claro, você chega no seu plantão e recebeu informação de um técnico que tem um paciente com dor. Você foi lá, avaliou a dor desse paciente no início do plantão e propôs, né, certas intervenções para aliviar essa dor. Ok. E depois, qual que vai ser o período, né, de quanto em quanto tempo que você vai voltar lá para poder avaliar essa dor? Ou você vai só lá no início do plantão, avaliou, resolveu o problema, acabou e acabou? Não. Então, o enfermeiro ele precisa, né, de sistematizar uma periodicidade da avaliação, ou seja, ele precisa de organizar o seu atendimento, tá? De forma que de maneira periódica ele possa estar voltando e reavaliando essa dor. O conteúdo da avaliação, o que eu vou avaliar, como que eu vou avaliar, tá? Essa dor, do registro da avaliação, o que é isso? Como que eu vou estar registrando? A qualidade do meu registro é embasado em quê? Por quê? Isso vai servir como base, primeiro que isso vai servir como respaldo profissional, caso seja necessário. Segundo que o enfermeiro que não registra é como se ele não trabalhasse, né? Então o nosso trabalho a gente comprova ele por meio do registro, e um registro bem feito. Então a gente precisa de registrar da maneira adequada. Também, vamos supor, o plantão finalizou,
você passou, né, fez a transferência de cuidado, passou o plantão para um colega enfermeiro da noite e foi embora. Qualquer dúvida que o seu colega tiver, por mais que você passou no plantão, tudo vai estar registrado ali. Se for preciso, ele pode ir nas suas anotações, no seu registro, ler e entender mais a fundo o que aconteceu durante o dia, o que foi feito durante o dia para aquele paciente que está sentindo dor. Né? Então isso é extremamente importante. E até mesmo para outros profissionais, né? Profissionais de fisioterapia, nutrição, medicina, que estão também acompanhando o paciente, poder ler o seu registro e entender de uma forma melhor e mais ampla sobre o paciente. Tá ok? E é extremamente importante também o fluxo de comunicação entre os componentes da equipe. Gente, o enfermeiro, a gente já estudou isso em habilidades de comunicação. O enfermeiro ele tem que saber se comunicar com todos os profissionais que fazem parte da equipe, porque todos os profissionais são importantes. Então, o enfermeiro precisa, além de saber comunicar, orientar a sua equipe de técnicos para que possa estar apta a fazer uma boa avaliação, né, a estar atenta a esses sinais de dor do paciente e comunicar com o enfermeiro. O enfermeiro, numa reunião de equipe, numa discussão de caso, precisa, né, fazer uma boa comunicação com os outros profissionais das outras categorias. Né? Então, essa comunicação entre os componentes da equipe é extremamente importante também no manejo da dor. Tá ok? Então aqui a gente trouxe alguns exemplos, tá? De instrumentos utilizados para avaliação da dor. O muito utilizado, né, apesar que são às vezes instrumentos subjetivos, mas eles são validados e eles ajudam muito na prática, não só como respaldo para a gente, mas ajuda a direcionar, a guiar as nossas intervenções enquanto enfermeiros. Tá ok? Então a gente tem o primeiro ali, ó, a escala numérica de 0 a 10. O que é isso? 0 é o paciente sem dor e 10 é o paciente com dor insuportável. Então você pode perguntar para o paciente, né? De 0 a 10, onde 0 é sem dor nenhuma, 10 é uma dor extremamente insuportável, que você não está aguentando mais, que não tem como suportar. Qual que é o valor da sua dor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Aquela dor que não tem como suportar. E o paciente pode te dizer, né? A gente tem a escala também de descritores verbais, ou seja, sem dor, dor leve, dor moderada, dor intensa, dor insuportável, ou seja, você explicar para o paciente, né, quais as opções, o que significa cada opção e pedir para que ele possa também classificar essa dor dele. Se ele está sem dor, se ele está com uma dor leve, se ele está com uma dor moderada, com uma dor intensa, com uma dor insuportável, entendeu? E a gente tem outros modelos também. O último aí, muito utilizado também, é a escala de face, ou seja, o paciente que está sentindo dor, qual que é a face que ele está expressando? Né? E a partir da face que ele estiver expressando, você classifica, né, o grau de dor que ele está sentindo. E do lado aí nós temos alguns exemplos que é utilizado em crianças. Né? A gente tem os desenhos aí onde você, profissional, pode perceber a face da criança, né, e classificar, ou então, né, de repente a própria criança, você explicando para ela, né, mostrando para ela como que funciona, ela pode apontar para você qual dessas faces que está relacionado com o valor da dor que ela está sentindo. Então ela vai lá e aponta e você classifica a dor dela. Então são alguns instrumentos, como eu falei, subjetivos, mas que ajudam nós profissionais tanto como respaldo, tá? Mas também para ajudar a guiar, a direcionar a nossa assistência, a nossa prática. Tá? E além disso, nós temos algumas alterações biológicas que a dor pode causar. Né? Ela pode causar alterações na frequência cardíaca, na pressão arterial, na frequência respiratória, né? O aparecimento da sudorese, uma palidez. Então, pessoal, essas alterações são extremamente importantes. Por quê? Vamos pensar agora naquele paciente que está lá no contexto da terapia intensiva, que está lá no CTI, certo? E que está entubado, está sedado, né?
não está falando, não consegue se comunicar com você de uma forma verbal. Muitas das vezes, né, por experiência própria e também o que a literatura traz, uma alteração na frequência cardíaca, né, uma taquicardia ou uma bradicardia, uma alteração na pressão arterial, uma hipertensão, né, uma alteração na frequência respiratória, tá? Pode ser dor. E que muitas vezes ele não vai saber expressar para a gente profissional de uma forma verbal, ele não vai ter condições. Então nós profissionais precisamos de ter esse olhar técnico, tá? Esse olhar acurado, entendeu? Para poder estar atento a esses sinais que o paciente às vezes lá no contexto da terapia intensiva pode apresentar para a gente. E muitas das vezes um aumento de uma frequência cardíaca, um aumento de uma pressão arterial, um aumento de uma frequência respiratória, sudorese, palidez, pode estar relacionado com a dor, né? Então, é extremamente a gente saber e saber também capacitar, saber também da importância de capacitar a nossa equipe para poder estar atenta a esses sinais, tá ok? Então, gente, para poder finalizar, né, lógico que nossa discussão não encerra aqui, nós temos muita coisa ainda para trabalhar sobre dor em aula, tá? A gente ainda vai discutir bastante sobre isso, tudo, mas principalmente sobre as escalas, mas assim, o que é importante é a gente saber que a dor, ela não se compara, tá? A dor, ela não é para ser ignorada, tá? Principalmente por nós profissionais da saúde. A dor ela não é para ser julgada de uma forma, né, pejorativa, de uma forma negativa, tá? A dor não se compara, ela se ampara. Então, nós profissionais de saúde precisamos sempre estar dispostos, né, com competência técnica, com competência científica, tá? Com conhecimento técnico, com conhecimento científico, para poder amparar essa dor da melhor maneira possível. Porque, como já foi discutido, né, e está ficando até repetitivo de tanto que eu estou falando isso, mas é porque é muito importante, a dor ela é o quinto sinal vital. Então, só voltando aqui, se a gente tem uma alteração muito grande na frequência cardíaca devido a um processo de dor, ou uma alteração muito grande de uma pressão arterial devido a um processo de dor, ou uma alteração muito grande de uma frequência respiratória devido a um processo de dor, provavelmente, e nada for feito, provavelmente esse paciente vai evoluir mal, vai evoluir às vezes para uma PCR, para uma parada cardiorrespiratória. Então é o que a gente vai ver lá na disciplina período que vem de emergência. Quais que são as causas de uma PCR? Quais que são as causas de uma parada cardiorrespiratória? Então a gente pode ver, a gente vai entender melhor porque a dor é tão importante ser avaliada, né? Saber avaliar, saber manejar, né, esse controle da dor, porque a gente pode estar prevenindo diversas outras complicações no paciente. Então, por isso que ela é considerada, né, como o quinto sinal vital. Tá ok, pessoal? Então, a gente continua em sala de aula. Um grande abraço para vocês e bons estudos.